Hey galera, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliver e sejam bem-vindos à minha rotina da tarde em semana de provas. Então antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e compartilhar para todos os seus amigos. É isso, bora lá pro vídeo! Já para começar o vlog com o pé direito, eu filmei para vocês eu fazendo minha prova do livro, que todo bimestre a gente precisa ler um livro obrigatoriamente e no final fazer uma prova sobre ele. E sabe essa folhinha que vocês estão vendo aí na imagem? Ela tem todas as questões da prova, porém a gente não sabe se as nossas respostas estão certas ou erradas. Então, conforme a gente vai lendo o livro, a gente pega essa folhinha e responde as questões e no final a gente faz a prova e só nela a gente vai saber se as questões estão certas ou erradas. Então não tem como a gente conferir a resposta antes, não tem como saber, por isso que a prova acaba sendo uma prova normal de todo jeito, né? Porque se a gente não sabe a resposta certa, mesmo tendo aquela folhinha, então não adianta de nada. Mas eu acho bom ter essa folhinha porque dá tempo da gente reler o livro, sabe? Tipo, voltar a parte que ficou em dúvida, enfim. Então eu achei muito legal dessa parte, mas enfim, então eu tava só passando as respostas da folha pro notebook que tava ali, a prova, enfim, e filmei um pouquinho pra vocês. Tiveram algumas pessoas que falaram que gostaram desse ângulo, porém teve uma pessoa que falou que seria bom se desse pra ver o que eu tava escrevendo. Nessa parte eu não tava escrevendo nada, né, então realmente não dava pra vocês verem, mas eu só vi esse comentário hoje na narração desse vídeo, então quando eu tava gravando, eu gravei do jeito normal, sabe, não dando pra ler, mas eu vou tentar achar um jeito de vocês conseguirem ler o que eu tô escrevendo, porque eu acho que realmente fica melhor, mas enfim, então o feedback de vocês é super importante aqui nos comentários, então continuem escrevendo e interagindo aqui comigo. Por mais que vocês me chamem no direct do Instagram, eu atendo mais aqui no YouTube, porque no meu Instagram tem muita coisa, eu acabo nem lendo. Então eu prefiro que vocês comentem aqui nos comentários do YouTube mesmo. Nessa parte aí eu já tava finalizando a minha prova, até porque a aula tava acabando, então eu terminei ela bem nos minutinhos finais. Por mais que seja uma prova simples, as minhas respostas sempre costumam ser muito compridas, e isso eu não sei se é um ponto positivo, mas eu escrevo bastante nas respostas, então acaba demorando um pouquinho mais pra mim passar pro notebook. Mas enfim, era só isso, depois eu terminei a prova e fui ter a minha próxima aula online. Então, como eu disse pra vocês, eu terminei a prova bem nos minutinhos finais, faltavam uns 20 minutos pra aula acabar, então eu fui relaxar um pouco e assistir um pouco de YouTube. Bom, gente, como vocês puderam ver ali, eu acabei de terminar minha prova, agora são 1h30 e eu vou aproveitar para registrar o meu trabalho que eu fiz no último vídeo, no último ou no penúltimo, não sei, que é esse aqui, ó, trabalho de produção. Eu vou registrar na plataforma, que eu preciso fazer isso urgente, porque o dia de entrega já tá chegando, então eu gosto de entregar antes, né, pra caso dê algum erro, dê tempo de eu arrumar, mas enfim, então vou fazer isso agora e depois eu volto com vocês. Gente, agora são 2:02 e a minha próxima aula era pra ter começado 1h50, só que eu tava fazendo o trabalho ali de produção. Acabei me distraindo, mas eu consegui terminar, já enviei tudo. O meu texto tá aqui, ó, já tirei foto, já enviei. Enfim, então agora eu vou entrar na minha próxima aula, porque eu tô um pouco atrasada, né? Acho que deu pra vocês perceberem. E é isso. Depois de ficar 10 minutos atrasada pra minha aula de geografia, eu finalmente consegui entrar, demorou um pouquinho, né, até passou uns minutinhos, mas ok. E eu tava ali bebendo a minha água, inclusive
passei aqui pra lembrar vocês de beberem água, mas também me falar outra coisa, que normalmente nas minhas aulas que os professores passam um slide, eu aproveito pra fazer leitura ativa, ou então eu vejo videoaula no YouTube depois que a aula acaba, ou vejo a própria aula do professor, só que gravada, porque sempre no momento ali que eles estão falando é muito rápido, então não dá pra fazer resumo e nem nada disso. E essa aula especificamente que o professor estava dando de geografia, eu já tinha feito leitura ativa do capítulo para adiantar conteúdo, então eu realmente só fiquei prestando atenção, então não tinha muito o que mostrar para vocês, mas é basicamente isso. E é sempre bom adiantar conteúdo, porque eu consegui entender bem mais esse assunto, fiquei com algumas dúvidas, só que aí eu já tirei na aula mesmo, e é isso, gente, ficou bem melhor adiantar conteúdo, porque eu já tava mais tranquila na aula e não precisava prestar tanta atenção, sabe? Tipo, eu tava prestando atenção, só que não era tão fixadamente quanto eu estaria se fosse pela primeira vez. É tipo quando você tá aprendendo uma coisa pela primeira vez, sabe? Tipo, sei lá, fazer um bolo. Quando você tá vendo como é que se faz um bolo pela primeira vez, você presta atenção em tudo, até a última ml ali, você grava tudo. Só que quando você já tá fazendo ali pela 20ª vez, você já sabe mais ou menos como se faz, então você não presta tanta atenção, você vai meio que no automático. Então, podemos dizer que foi mais ou menos assim na minha aula de geografia. Eu dou uns exemplos muito doidos, né? Mas, enfim, eu só sei que foi bom, fiquei mais aliviada. E depois eu fui pra minha aula de história, que vocês estão vendo aí na imagem, que a gente tinha que fazer esse esquema aí, falando sobre algumas revoluções. Então, algumas revoltas. E é basicamente isso, eu filmei um pouquinho pra vocês. Eu tava gravando aí pra vocês por muito tempo, porque a professora tava fazendo ali ao vivo essa lição com a gente, então não era lição de casa, não era lição pra todo mundo fazer naquele momento, não, era basicamente a professora discutir com a gente, sabe? Então eu precisava esperar ela chegar naquele assunto pra gente poder interagir. Então por isso que acabou demorando um pouquinho, mas enfim. E sobre a minha letra, gente, acho que vocês viram nos últimos vídeos que eu tô usando aquela letra de computador também, sabe? Que é uma letra de forma, só que um pouquinho mais desenhada, um pouquinho mais bonitinha. Eu tô tentando usar ela também, tô tentando aprender a usar ela, mas eu sempre amei letra de mão, então acho que eu não vou trocar por agora e eu vou aparecer, então depois eu falo. Gente, apareci aqui rapidinho pra falar pra vocês o que eu fico fazendo no meu intervalo. O carro do ovo tá passando e meus cachorros estão latindo. Ai, meu Deus do céu, ótima hora pra gravar. Mas eu não tenho muito tempo, então, enfim, só ignorem. Mas então, no meu intervalo eu fico basicamente assistindo vídeo no YouTube. Às vezes eu nem saio aqui da minha escrivaninha porque realmente é pouco tempo. Normalmente é 20 minutos. Hoje foi 25 porque a professora liberou mais cedo. Mas então basicamente no meu intervalo eu só relaxo, porque se eu ficar estudando direto, tipo fazendo lição de casa, alguma coisa assim, não vai dar certo porque eu não vou conseguir focar na próxima aula. Então eu realmente preciso desse tempinho de desconcentração, sabe? Ver outra coisa pra depois eu conseguir voltar pro foco. Nessa parte que eu apareci aí no vídeo, eu queria falar pra vocês o que eu fico fazendo mais ou menos no meu intervalo, porque tinha chegado a hora do intervalo, né? Então eu resolvi explicar pra vocês, porque eu tô gravando uma rotina da tarde, então eu queria que ficasse tudo explicadinho. E aí na tela vocês estão vendo que eu tô fazendo um trabalho de português, que eu estava na aula de português e a professora falou pra gente fazer um trabalho, que era basicamente pra gente fazer meio que uma propaganda. Eu não entendi direito, mas basicamente a gente tinha que dar instruções de como a pessoa fazer uma determinada coisa. Aí era tema livre e eu fiz sobre lettering, que é a coisa que mais tá presente no meu dia a dia. Por mais que eu não esteja fazendo art lettering, eu tô fazendo lettering no título do meu vídeo. Do meu resumo. Então, sempre tá aqui na minha frente. E se eu não tô fazendo lettering, eu estou usando as brush pens pra fazer outra coisa. Mas mesmo assim, eu tenho o tema lettering na minha vida todos os dias. Então, por isso que eu fiz sobre esse tema. Coloquei ali 3 passos. E no 4º passo, basicamente, eu coloquei algumas fotos de algumas artes letterings que tem lá no meu Instagram. E eu vou falar com vocês um pouquinho mais pra frente como ficou o meu trabalho, aí vocês vão conseguir entender melhor. Mas, enfim, fiquei aí um pouquinho com musiquinha.
Eu não sei se vocês também são assim, mas todo dia eu troco a água do meu copo ali, mas nem todo dia eu termino de beber ela. Então, às vezes tem um pouquinho, aí depois eu jogo fora no outro dia e encho com água fresca e geladinha. Mas por mais que eu não beba tudo, ou então eu não beba todo dia, eu sempre preciso ter água na minha frente, porque sempre que eu tiver sede, eu não vou querer levantar e ir pra cozinha e nem nada disso. Então, se tiver água na minha frente, vai ser mais fácil de beber água do que como se ela ainda não tivesse preparada, sabe? O trabalho ficou assim, olha, eu gostei bastante de como ficou. Eu fiz sobre lettering e a professora falou que tinha que ter uma marca, sabe? Tipo, um nome pra isso. Então eu coloquei mais sobre nossa empresa no meu Instagram, que é como se fosse a marca. Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu não sabia o que colocar. Coloquei algumas artes letterings que tem lá no meu Instagram. Inclusive, vai lá me seguir, que o arroba é esse aqui, olha. Até meu trabalho sabe o meu arroba e você ainda não me segue. Então vai lá, gente, me segue, compartilha pros amigos. E é isso, bora continuar com o vídeo. Agora é aula de matemática, a gente vai ter prova. Então já são 4h40, preciso entrar aqui. E a prova de matemática normalmente costuma ser extensa, então preciso entrar logo. Então ali eu tinha mostrado pra vocês que eu ia começar a fazer a minha prova de matemática e depois que terminou a aula, sobrou uns minutinhos e eu fui fazer um resumo sobre matemática básica, porque tem alguns assuntos de matemática que eu ainda tô um pouquinho perdida, então sempre que você se sentir meio assim com o conteúdo, é bom você voltar tudo do início pra você ver onde foi que você errou na sua aprendizagem, se você ficou com alguma dúvida enquanto estava aprendendo, enfim, isso é uma dica que muita gente dá, então eu acho que vocês já sabem disso. Então é normal estar estudando os conteúdos basais de um assunto. E se você puder, faça isso, não tenha vergonha de fazer isso, porque é literalmente você estar tirando uma dúvida, é você estar aprendendo algo. Então realmente não tem por que você ter vergonha de voltar tudo do início, voltar do zero, como se realmente você estivesse lá no 4º ano aprendendo tudo de novo, porque isso realmente vai te ajudar no futuro. Eu conheço gente que tipo tá no ensino médio e que não lembra como se faz uma conta de divisão. Então, se você tá aprendendo como se faz uma conta dessas, você já tá à frente de muita gente que não faz isso só porque tem vergonha ou então que não tem a iniciativa de voltar pra trás pra conseguir evoluir e ir bem mais pra frente. Não sei se deu pra entender essa última parte, mas basicamente você tem que voltar um passo pra conseguir dar 2 pra frente, entendeu? Depois eu mostrei pra vocês rapidinho o meu café da tarde, porque eu tinha terminado meus estudos, então ia comer uma pipoquinha de leves. E aí eu mostrei pra vocês também eu guardando os materiais que eu usei pra fazer o meu resumo, que são basicamente os materiais que eu uso pra maioria deles, porque são meus favoritos, então acho que vocês já conhecem. Se você não conhece ainda, vai ver os meus outros vídeos, porque na maioria deles eu acabo falando. E pra não ficar repetitivo, eu não vou falar aqui. E também porque o vídeo tá acabando, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e compartilhar para todos os seus amigos. É isso, big beijo e tchau! Amo vocês! Fui!